Graça no Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar um texto em Jó 1:20, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Existem tragédias na vida de qualquer um de nós. Talvez você já tenha passado por uma tragédia, ou talvez está vivendo uma tragédia, ou talvez viverá uma tragédia. Nós estamos diante do fato do Rio Grande do Sul estar passando por uma tragédia, uma grande inundação na cidade. As tragédias acontecem com todo mundo, acontece com todo mundo. Independente da pessoa ser crente, crer em Deus ou não, a tragédia pode vir sobre todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam assim: poxa, fulano era tão bom, fulano seguia Deus, ou a respeito de si mesmo: poxa, eu sigo a Deus, vivo lá na igreja, oro, leio a Bíblia e me veio essa tragédia. É fácil para nós, seres humanos, culpar alguém por causa da tragédia e, especialmente, a gente culpar a Deus, como se Deus fosse aquele que mandou a tragédia sobre a nossa vida. Mas isto está completamente errado. Porque a Bíblia nos fala de Jó, um homem íntegro, diz a palavra de Deus, um homem justo, um homem de um caráter sem alguma coisa que a gente pudesse acusá-lo. Sem sombra de dúvida, Jó tinha erros, é verdade. Mas em questão de caráter, era um homem realmente cheio da graça de Deus e mostrava isso através do seu caráter. Então, um dos homens, vamos dizer, naquela época, um dos homens mais santos, ele passa por uma grande tragédia. A gente observa que quando a mulher dele tem o conhecimento da morte dos seus filhos, quando a mulher dele tem conhecimento da perda da riqueza de Jó, ela entra num colapso emocional tremendo. E ela imediatamente acusa Deus e diz para Jó, amaldiçoa Deus e morre. Veja, quando a tragédia vem sobre as pessoas, sem sombra de dúvida, há abalo emocional. Mas o problema é exatamente ligado a esse aspecto. A tragédia vem e ela nos abala emocionalmente. Devemos ceder aos nossos sentimentos ou à nossa visão própria? E aí que está a diferença entre a esposa de Jó e ele. Ele teve as mesmas tragédias do que a sua esposa, seus filhos morreram, perda da riqueza, mas, entretanto, a atitude de Jó é diferente da esposa. A esposa coloca a culpa em Deus e diz para ele acabar o relacionamento com Deus e se matar. E ele tem uma atitude totalmente diferente da esposa. E é exatamente isso que ele escreveu aqui em Jó capítulo 1, versículo 20. Diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Essas atitudes é uma atitude de humilhação, é uma atitude de adoração a quem? A Deus. Veja, a atitude de Jó é diferente da esposa. A esposa diz, amaldiçoa a Deus. E Jó, ele diz a si próprio, adore a Deus.
Ele adorou a Deus. Ele se humilhou diante de Deus. E é interessante, ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Essa atitude de Jó revela uma coisa fantástica. Ele atribui todas as coisas que ele tinha, até os seus filhos, a Deus. Quem é o autor, quem é dono dos filhos e de tudo que ele tem, é Deus. E Deus, na sua maravilhosa graça, havia dado a ele todas essas coisas, filhos e riqueza. Agora, quando Deus o tomou, ele não amaldiçoou a Deus, porque havia perdido essas coisas. Ele adora a Deus e tem uma atitude de gratidão, como quem dizendo: "Obrigado pelaquilo que o Senhor me deu. Tudo vem de ti, e se o Senhor tira, muito obrigado também." A atitude é de adoração, a atitude é de aceitação, a atitude é de agradecimento. Ele tinha gratidão dentro do coração. Essa é a verdadeira atitude que nós devemos ter diante das catástrofes da vida. Não achando alguém, como às vezes as pessoas tentam achar na crise do Rio Grande do Sul, na tragédia do Rio Grande do Sul, quem é culpado. Jó não atribuiu a Deus nenhum erro, nenhuma falha. Ele simplesmente agradeceu. E essa deve ser a atitude que a gente deve ter no coração. Sempre lembrar disto. Deus é que deu, Deus é que toma. Bendito seja o nome do Senhor. Veja aí o contraste. A esposa de Jó, ela diz que Deus é culpado e ela manda amaldiçoar a Deus. Ela não entendia que as coisas Deus dá e Deus toma. Em benefício de nós, Deus dá. E em benefício de nós, Deus tira. Não entendemos muitas vezes isso. Por isso que ela entrou em colapso emocional. Por isso a atitude dela foi uma atitude totalmente adversa à grande verdade. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções. As nossas emoções podem nos atrapalhar. E quando as crises vêm na nossa vida, a gente tenta achar um culpado. E às vezes ninguém é culpado. São fatos e realidades da vida humana. Aprendamos isto. Aprendamos que em todo o tempo da história mundial houve crises, houve terremotos, houve maremotos, houve epidemias, houve doenças, houve muitas coisas difíceis, como aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. No entanto, devemos lembrar: Deus é que dá, Deus é que tira. Louvado seja o teu nome. Faça isso com o seu coração. Não permita que as tragédias da vida encham o seu coração e gere dentro de você amargor, ira, ressentimento. Mas aprenda a ser grato. Você teve, você perdeu. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. E lembre-se bem, a fidelidade de Jó depois faz com que ele tenha tudo em dobro. Um grande abraço. Amém.